E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, uma história, na verdade. Hoje escolhi o tema de lobisomem e licantropia, né? Sob a ótica da doutrina espírita. Então a gente traz no canal aí, já trouxe alguns relatos de lobisomem, né? De pessoas que contam tal, que viram, e histórias mais antigas, né? E daí muitas pessoas se perguntam, né? Como às vezes tem a origem do lobisomem, essa maldição é herdada, é hereditário, né? No caso, é uma maldição que a pessoa pega para si. Então, buscando na doutrina espírita, né? Não sei por quem acredita ou não, né? Mas a doutrina espírita tem um trecho específico que ela fala. Não a doutrina, assim, né? Mas alguém, né, que foi um ícone da doutrina espírita, que é Chico Xavier. Então, ele tem um livro que ele escreveu com o espírito, né? André Luiz, né? Pela psicografia dele. Ele escreveu, e nesse livro tem um trecho específico que fala sobre a licantropia, né? O nome do livro é Libertação. Então, nesse livro, especificamente, tem um lugar que eles vão até uma colônia umbralina, e daí lá eles vão tentar conversar com um certo espírito lá que ele tem no caso é o senhor dessa colônia lá. E daí eles precisam conversar com ele. Então, eles passam por alguns lugares dentro dessa colônia umbralina, né? Desse lugar assim. E daí lá há um magistrado, há juízes, digamos assim, nas sombras, né? Que se intitula, se não me engano, os dragões, né? Alguma coisa assim. E daí entre esses juízes aparece um caso, né, de licantropia, no qual tem uma mulher, né, que ela no caso, supostamente, né, para quem acredita, ela durante a vida dela, ela acabou, né, dando fim à vida dos filhos, e daí também tentou, né, assassinar o marido. E por conta disso, ela tinha uma crise de consciência tão grande quando ela morreu, o espírito dela saiu do corpo e tudo mais e foi atraída para essa colônia umbralina, que por conta disso ela tinha uma culpa grande dentro dela, né? E daí esse magistrado, esse juiz lá nesse lugar, ele julga ela como culpada, né, de crime, né, ali. E daí ele começa a induzir ela através da hipnose, né? E daí, nesse sentido assim, o corpo, né, espiritual, o perispírito, né, que reveste o espírito ali, ele é muito plástico, né? Ele tem uma capacidade grande de transformação. Então, se utilizando dessa parte, é, esse elemento, né, plástico ali, e essa pessoa induz, né, essa mulher a se transformar em loba, porque deu comportamento, né, dela, uma selvageria, no caso pelo ato que ela fez contra os filhos. Então ele acusa ela de ser uma loba e ele começa a induzir ela a se transformar numa loba. E daí ela, né, no caso, se transforma num lobisomem, né, no caso um lobo ali, mesmo que seja um espírito, né, no mundo espiritual ali, e ela se transforma nesse lobo, né? Então eu vou ler rapidinho o trecho aqui. Então é o livro Libertação, para caso alguém se interesse, tenta procurar, né? E psicografado por Chico Xavier, do médium, não, ele é o médium, né? Pelo espírito André Luiz, né? Então André Luiz, no caso, ele escreveu, se não me engano, 10 livros, né? E cada um dos livros ele relata coisas na vida espiritual, né? No mundo espiritual depois que o corpo dele morreu, né? Ali. E daí, nesse livro específico, ele aborda mais coisas, mas tem um trecho bem focado a essa parte. Então, tem um pedaço que eu selecionei aqui, ó, para falar, né? Aqui, ó. Aqui o trecho que descreve a ação do juiz e a transformação da mulher. Prestem atenção. O magistrado, após a confissão da mulher que admitiu ter matado 4 filhos e planejado a morte do esposo, demonstra seu poder. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado. Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Em seguida, fixando sobre ela a irradiação que lhe emanava do temível olhar, asseverou peremptório, né, no caso ali com determinação. A sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei, no caso é o André Luiz que conta, né? Notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca. A cerviz curvou-se espontaneamente para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Semiesca expressão revestiu-lhe o rosto.
via ser patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico, né? Corpo no caso do espírito ali, né? Então aqui é um caso então de licantropia sobre a ótica da doutrina espírita, né? Para tentar explicar esse fenômeno, né? Da onde vêm os lobisomens. Então, se basear aqui, né, quase todas as histórias falam de pessoas que, né, fizeram alguma coisa que, né, entre aspas, né, um pecado tão grande que a partir disso elas meio que sofreram uma maldição, né? E daí acredito que depois que morreram, né, daí assumem talvez a forma desse animal, o lobo, né? E daí eles ficam andando por aí, né? E daí por isso que é uma sina. Às vezes, tipo, tem que ficar indo de cemitério em cemitério. Tem algumas lendas que falam que o lobisomem, ele tem que percorrer 7 cemitérios, né? Durante uma noite de lua cheia, para que ele possa se transformar. Quem sabe essa parte de ele ter que percorrer 7 cemitérios possa ser por conta das vítimas, né? Que ele matou. Então ele é obrigado a ir até a tumba delas e rever aquilo, né? É uma possibilidade, né? Então, isso que eu queria trazer a vocês hoje. Então, é um caso de licantropia dentro da doutrina espírita, né? O porquê da transformação de lobo. Então, nesse trecho, André Luiz traz essa visão, né, dele a partir do mundo espiritual, né, no caso de licantropia, né, que é a transformação de homem em lobo, no caso, uma mulher. No canal teve uma ali que eu falei, acho que da mulher cabra, da minha tia que transformou em cabra, acho que é o relato do rapaz que contou. Ali eu falei, né, que geralmente, pelo menos que eu tinha visto, né, a mulher nunca se transforma em lobo, ela se transforma em porca, né, e também em cabra, né, ali. Mas no livro aqui de André Luiz, ele fala que ela se transformou em loba. Então eu acho que isso tem a ver com o mecanismo que faz, né, a culpa ali, como a pessoa, né, os traços, né, da pessoa em vida, por exemplo, a pessoa muito feroz, muito violenta, né, no caso ali que nem falou no trecho ali, se vocês lembram, falou que ela matou 4 filhos. Então, às vezes, a selvageria é tão grande que às vezes é como se fosse um animal ali mesmo, né, que não pensa, é irracional, ali pode matar, né. E daí tá certo que tem algumas pessoas, né, defensoras assim dos animais, um lobo, mas o lobo não é o cachorro. Então, o lobo primitivo, ele realmente era muito violento, né, ali também. Logicamente ele vai por conta da comida, né, reprodução, tem os negócios, né, então, mas é a parte da violência, né, que aquela força de imposição, né, do alfa, caso dentro da matilha, que vai definir ali, né, como que ele vai levar, caso alguém desrespeite a autoridade desse lobo, ele vai atacar ali de uma forma feroz e vai, né, para mostrar domínio, né, ali. Certo, pessoal? Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado aí da história, isso que não é um relato, né, é um relato que André Luiz que contou, né, mas não um relato específico, assim. E ficamos por aqui, então, no vídeo. Então, se quiser também comentar aí, né, falar o que você achou da história, no caso de André Luiz, se você já leu esse livro também. Se não leu, eu recomendo que leia, é muito legal, eu já li já, né, e por isso que eu trouxe aqui. Então ficamos por aqui e até um próximo relato. Caso você queira também mandar seu relato, sua história, tem um e-mail aí na descrição, no primeiro comentário fixado, você pode mandar para ele, pra gente contar aqui. Então ficamos por aqui e até um próximo relato. Valeu, até mais.